Começou a sumir as coisas aqui em casa e eu fiz uma armadilha pra ver quem era que tava pegando. E quando eu descobri quem era, eu fiquei sem acreditar. Fica aí que eu vou te contar essa história. Bom, quando eu me casei com meu marido, eu não trabalhava, eu apenas estudava. E era eu quem cuidava da casa, fazia comida, fazia de tudo. E foi assim durante meses, gente. Quando eu terminei meus estudos, né, logo em seguida eu conversei com meu marido e falei pra ele, né, que eu ia começar a trabalhar, né. Ele disse sim, não queria muito, porém eu estudei pra isso. E eu queria muito, sabe, entrar no ramo de trabalho. Então eu conversei com meu marido e logo em seguida eu já comecei a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, né, começou a ficar um pouco puxado. Eu não tava mais conseguindo dar conta da casa e do trabalho. Então, conversando com meu marido, né, a gente decidiu contratar uma pessoa para poder estar nos ajudando dentro de casa. Aí, contratamos uma pessoa. Depois de meses, né, eu percebi, gente, que começou a sumir as coisas daqui de casa. Então, eu conversei com meu marido, né, e a gente decidiu colocar várias câmeras aqui pela casa toda. A gente colocou câmera em todo canto. Até no quintal a gente colocou câmera. A moça que trabalhava lá em casa era muito tranquila, era bem de boa, sabe? Porém, a gente começou a desconfiar dela. Por quê? Porque ela era a única pessoa, gente, que frequentava a nossa casa. Eu e meu marido não temos muitos amigos e a gente mal costuma receber gente em nossa casa. Então, a única pessoa, gente, que a gente começou a desconfiar era ela. E como a gente não tinha provas, né, que era ela, então a gente decidiu colocar as câmeras. Porque se fosse ela, a gente teria a prova que ela realmente estava mexendo nas nossas coisas. Um dia depois que a gente colocou as câmeras, a gente foi olhar as imagens, né, pra ver quem era que estava mexendo nas nossas coisas. E quando a gente abriu as imagens, gente, a gente viu que eram os nossos vizinhos. Meu perfil é Lidy Cruz. Sim, gente, eram os nossos vizinhos. E a gente ficou sem entender nada, sabe? E então, quando a gente chegou em casa, a gente chamou os nossos vizinhos pra conversar, mostramos a ele as imagens e falamos pra eles, né, que a gente queria que ele falasse a verdade, porque a gente queria entender o que estava acontecendo. E se eles não falassem a verdade, que a gente ia denunciar ele. E foi aí, né, então, que eles falaram que eles esperavam a moça ir embora para poder entrar na casa. E eles me falaram que quando a casa estava alugada, a dona da casa tinha deixado uma cópia da chave com eles, para que eles mostrassem, né, a casa para quem fosse alugar. E quando a gente alugou a casa, né, a dona da casa acabou esquecendo de pegar essa cópia da chave com eles. E como ela tinha outra, ela acabou esquecendo que eles também tinham a chave. E como eles sabiam que eu e meu marido não paravam em casa porque a gente trabalhava, só a moça que ficava em casa, né, e trabalhando, e logo depois, gente, ela ia embora. Então eles esperavam, né, a moça ir embora para poder entrar na nossa casa, e assim, né, eles pegavam algumas coisas, tanto minha quanto do meu marido, para poder revender, né, para mexer com coisas erradas. E quando ele falou isso pra gente, a gente ficou sem acreditar. O meu marido, né, deu uns tapas nele e tudo. A gente chegou até da parte dele, mas tudo isso, gente, não deu em nada. E depois conversamos, né, com outros vizinhos. Os outros vizinhos, gente, falou pra gente, né, que eles eram gente boa. Porém, depois que eles perderam o filho deles, começaram a desandar as coisas, começaram a mexer com coisas erradas e tudo mais. Mas e aí, gente, o que vocês acharam de toda essa situação? E no meu lugar, o que você faria? Deixa aqui pra mim nos comentários e não esquece, meu perfil é Lidy Cruz.